Irmãos, um bom domingo para todos, né? Dia que o Senhor fez, no qual nos alegramos, nos regozijamos. Dias que estamos assim passando de forma diferente, mas para nós que somos crentes em Cristo Jesus, está diferente porque nós não estamos dentro do espaço-tempo, mas nós estamos no tempo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está unindo a cada um de nós, cada um nos seus lares, as famílias. Glória a Deus pela oração da irmã Larissa. Realmente tem sido um momento difícil e a mídia expõe assim de forma, eu acho que até grata por esses momentos, que 40%, que aumentou em 40% o número de divórcios na Bahia. Eu recebi uma mensagem do Correio da Bahia nesse sentido. Então, estamos enfrentando esse momento, irmãos. Estamos enfrentando um momento em que temos que ver o mundo de uma forma diferente, enxergar a vida e as coisas de uma forma diferente. Então, eu gostaria de convidar os irmãos nesse dia para a gente fazer uma reflexão. Ontem à noite eu estava orando em cima dessa palavra e eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus 6, 22 e 23. O Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, como alguns chamam. Na verdade, monte porque o território de Israel não tinha assim, não tem verdadeiras montanhas, né? Que tem alturas mais elevadas. Então, Mateus 6, 22 e 23. Texto bem conhecido. E após ler esse texto, irmãos, e ficarmos com essa meditação, eu gostaria de deixar duas perguntas para você, tá? Todos os irmãos aqui presentes e que fazem parte da nossa igreja, não é? Eles têm a bênção de ver, de desfrutar assim da visão, esse sentido assim maravilhoso que o Senhor nos deu. Então eu queria deixar duas perguntas nessa manhã. Primeiro é assim, o que você vê, não é? O que você, meu irmão, minha irmã, o que eu vejo ao meu redor? E eu queria deixar uma segunda pergunta que é assim, o que você deseja ver? O que você, meu irmão e minha irmã, desejam ver? Parecem perguntas redundantes, não é, irmão? Mas elas não são redundantes. E é nesse tema que eu gostaria de fazer essa singela reflexão com os irmãos. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: Lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Clamo que o Senhor complemente aquilo que faltar, Senhor, no meu proceder, no meu falar, no meu pensar, no meu caminhar, no meu ver. Deus, eu peço perdão pelas minhas faltas, falhas, pela limitação que a minha humanidade, Senhor, traz, por aquilo que te desagrada, clamando que eu caminhe, Senhor, nos teus retos caminhos, que o Senhor me livre do mal. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa hora, a este humilde servo, minha família, aos meus irmãos aqui, Senhor, participando desse culto, e as suas famílias, Pai, e este mundo, Senhor, que
continua casando e dando-se em casamento, bebendo, refestelejando, no momento em que deve haver grande meditação. Te agradecemos por tudo, te agradecemos porque o Senhor nos chamou para escolhermos a melhor parte. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Leonardo da Vinci, ele disse uma frase que ficou muito famosa, diz assim, que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Quando Leonardo da Vinci disse isso, né, claro que ele já tinha lido a Bíblia. Leonardo da Vinci, como a maioria dos renascentistas, era de origem católica, né, cristã católica, e ele disse essa frase, talvez assim, num entendimento muito mais amplo do que muitos conseguem abstrair. Leonardo da Vinci, ele era uma pessoa além do seu tempo. A gente sabe disso até por suas realizações, né? Foi o homem que fez o primeiro desenho de um helicóptero, um tanque de guerra. Eu tive a oportunidade de visitar os afrescos dele lá no museu em Londres, e os irmãos a gente fica impressionado, porque ele desenhou o feto humano simplesmente por observar cadáveres, não é? E hoje, quando se faz a ultrassonografia, percebe-se a precisão do desenho dele, a precisão das formas, a precisão dos detalhes. Para os irmãos terem uma ideia, existe uma doença aqui no coração em que uma válvula do coração, ela abre e fecha no descompasso da batida do nosso coração. E essa enfermidade, irmãos, foi descoberta por Leonardo da Vinci, simplesmente auscultando os corações. Hoje os médicos enxergam essa enfermidade mediante os Dopplers e os ultrassons da vida. Então, quando Leonardo da Vinci disse que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo, ele falava de uma maneira muito mais ampla do que a poesia enxerga. Por outro lado, Fernando Pessoa, ele enxerga os olhos de uma forma diferente. Ele fala assim: entre o luar e a folhagem, entre o sossego e o arvoredo, entre o ser noite e a vearagem, passa um segredo, segue-o minha alma na passagem. Então, Fernando Pessoa, quando ele escreve esse poema, o poema continua entre o ar e a folhagem, até convido os irmãos para lerem, é muito bonito. É de uma época em que a poesia tinha a finalidade de poesia, ela não era ofensiva e nem degradante da natureza humana. O olhar de Fernando Pessoa quanto aos olhos, o entendimento, é diferente do de Leonardo da Vinci. É um olhar romântico. Fernando Pessoa, nessa hora, ele está olhando para folhagens de árvores, e entre essas folhagens brilha o luar, a prata da lua, aquela luz fria, porém belíssima, não é que encanta românticos, encanta compositores, cantores, poetas. É um olhar diferente. A ciência, meus irmãos, por sua vez, desenvolveu um exame muito interessante, chamado pupilometria cognitiva. Esse exame, ele percebe o seguinte, que quando você faz determinadas tarefas, ou quando você é submetido a certas tarefas, a sua pupila responde, abrindo ou fechando e se posicionando de uma maneira diferente. Ou seja, pegar um grupo de pessoas e colocam numa sala e dão a eles problemas simples, como qual desses quadrados é amarelo, e mostra um verde, um amarelo e um azul, e a pessoa tranquilamente olha um amarelo.
Mas quando pergunta assim, quanto é 176 vezes 29, as pessoas demonstravam, através de sua pupila e, inclusive, sem saberem disso, uma tensão. E a pupila se abre e se fecha nessa tensão. E os cientistas perguntavam a ele na outra sala, porque a pupilometria amplia a pupila, e perguntavam, por que você ficou tenso quando foi feita essa pergunta a você? E a pessoa pergunta, como é que você soube que eu estava tenso? E os cientistas responderam, porque nós temos uma janela aberta para a sua alma. Então, meus irmãos, quando Jesus na Bíblia falou que os olhos são a janela da alma, o nosso mestre ele já sabia de todas as ciências e da produção que o ser humano ia trazer. Tanto no aspecto científico como da pupilometria cognitiva, Jesus criou tudo e permitiu tudo ser criado. Ele sabe até onde nós vamos. Muitas vezes o cientista acha que ele está no limite, eu acho até graça quando as pessoas dizem assim, não é possível que o ser humano vai conseguir fazer isto ou aquilo. Não se preocupe não, irmão. Tudo que o ser humano conseguir fazer e produzir, vai conseguir por uma permissão de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e quando a palavra diz imagem e semelhança, não é só caráter, como muitas vezes a gente vê as pessoas falando, mas é caráter. É também o senso e o gênio criativo. Deus é um Deus criador. É só você olhar para a natureza e você ver, agora mesmo aqui em minha casa, eu estou junto de um canteirinho, onde Nice, ela planta de pimentão a tomate. O canteirinho deve ter 50 centímetros quadrados. Meu irmão Josafá, que eu estou vendo daqui, sabe muito bem o que é 50 centímetros quadrados, é bem pequenininho. E ela consegue plantar pimentão e tomate nascem e crescem aqui de forma harmônica, porém cada um com sua folhinha diferente, com suas características diferentes. Então, quando o poeta Fernando Pessoa escreveu o poema Entre o Luar e a Folhagem, certamente Jesus sabia que o luar influenciaria os olhos e que os olhos veriam também dessa forma romântica o mundo no seu entorno. Porém, Leonardo da Vinci, eu creio que ele captou realmente o que Jesus quis trazer. Sabe, irmãos, quando eu deixei aqui duas perguntas para você, o que você vê e o que você deseja ver, eu me lembrei muito de um episódio da Bíblia, um milagre maravilhoso de Jesus, que todos nós conhecemos, que ele ocorreu na entrada de Jericó, não é? Os irmãos sabem da história do cego Bartimeu. Bartimeu estava sentado ali no seu caminho. A palavra de Deus diz assim, que ele estava mendigando, não é? Ora, meus irmãos, se para um deficiente visual a vida hoje já é tão difícil, imagina naquela época de Jesus, onde imperava todas as formas de exclusão social, não é? O leproso ele era jogado no local afastado da sociedade, muitas vezes em cavernas, ou em locais cujo relevo era muito inferior, e as pessoas desciam o mantimento através de cordas, fazendo com que se evitasse qualquer tipo de contato com essas pessoas. O deficiente visual, Bartimeu, hoje estaríamos chamando ele de PCD, pessoa com deficiência. Bartimeu hoje gozaria de uma sociedade um pouco melhor. Ele aprenderia com braille, poderia se formar, tive a oportunidade, e Jairo também conhece pela questão da profissão, de trabalhar com um auditor fiscal na Receita Federal do Brasil, que ele nasceu cego. E ele se formou em Direito,
e passou no vestibular, no concurso para auditor fiscal da Receita Federal. Mas Bartimeu hoje contaria também com os pisos táteis, em que as pessoas podem se guiar. Todo mundo já deve ter passado por alguma rua na nossa cidade em que você vê aqueles pisos, nos quais eles têm aquelas retinhas assim, aquele é o piso direcional. No entanto, você chega em um lugar e você tem um mesmo piso que ao invés de barrinhas retas, ele tem bolinhas, aquele é chamado piso alerta. E o portador de necessidade especial, como chamado antigamente, hoje a pessoa com deficiência, ele vem se guiando com a sua bengalinha e bate. Enquanto a barrinha for reta, ele é direcionado. Quando as bolinhas esferas aparecem, ele para com um alerta. Ali é uma travessia. Bartimeu também gozaria de cães, que hoje tem, cães que são cães guias, gozaria de sensores com sinais sonoros e até mesmo, irmão, um acolhimento melhor da sociedade. Não é? A possibilidade de prestar vestibular, concurso, disputar com as chamadas vagas para deficientes. No entanto, naquela época, Bartimeu ele só dispunha realmente do ato de mendigar. E para isto ele contava única e exclusivamente com a compaixão, que recebia, na verdade, e recebe muitas vezes até hoje, alcunha e feia, e eu não gosto de pena. Pena é um sentimento assim que, para mim, ele beira um pouco da mesquinhez, porque a partir do momento que eu tenho pena de fulano, é porque eu acho que fulano é incapaz, eu acho que fulano é pior do que eu. Eu prefiro compaixão por algo que que a vida o trouxe, né? No caso de Bartimeu, a cegueira. E quando Leonardo da Vinci falou isso, que os olhos são a janela da alma, ele quis dizer o seguinte, eu creio, eu aprendo pelos olhos. Lógico que eu aprendo pelos ouvidos, eu aprendo quando eu falo, eu aprendo com a linguagem, eu aprendo com a música, mas os olhos, eu acho que os irmãos concordam que eles são dotados de uma percepção muito maior. O ser humano consegue enxergar 5 quilômetros, irmãos, e não enxergamos mais do que 5 quilômetros, porque a curvatura da Terra, todos sabem que a Terra é curva, depois de 5 quilômetros ela começa a fazer o grau de curvatura. E eu não enxergo mais. Por isso que eu enxergo o fim do horizonte, por isso que eu enxergo o fim do oceano. Está ali, 5 quilômetros. Eu consigo distinguir 10 milhões de cores. Você já parou para pensar que sua televisão, quando você compra LG, Samsung, seja qual for, Philco, ela diz assim, tela com 16 mil cores. E você percebe as 16 mil cores. Não que você possa dizer azul claro 1, azul claro 2, 3, 4. Não, meus irmãos. A diferença de cor, ela faz diferença de textura. Então você consegue ver profundidade dos objetos. Porém, eu gostaria que os irmãos fizessem uma experiência. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir em algum lugar com total ausência de luz. Eu não vou chamar de escuridão, porque quando a gente fala escuridão, a gente vai aqui na rua, faltou luz, poxa, está uma escuridão, um breu, como os que são do interior, eu, pastor João, irmão Josafá e tantos vamos chamar, está um breu, não é? Mas, irmãos, eu queria convidar vocês ao exercício assim de total ausência de luz. Não sei se Ludmila, Pete estão assistindo, Geis, esse culto, e na região próxima onde eles residem, na Chapada Diamantina, tem uma cidade chamada Iraquara. Em Iraquara tem uma gruta chamada Lapa Doce.
Meu irmão Josafá já balançou a cabeça ali, porque eu vi que ele conhece. Essa gruta ela tem 9 quilômetros de extensão, irmão. É considerada uma das maiores grutas do Brasil. E 850 metros dessa gruta ela é aberta à visitação. E eu, quando fiz um dos meus passeios, já fiz vários passeios para Lençóis, gosto muito daquela região, já fiz várias trilhas ali. E eu fiz a trilha da gruta Lapa Doce, 850 metros. Os irmãos sabem que eu não suporto elevador, né? E quem não gosta de elevador tem claustrofobia. E eu entrei nessa gruta, juntamente com um guia e um grupo de amigos, e fizemos essa travessia. Não precisa dizer que foi bastante agoniante para mim, mas quando você está em grupo, está com os colegas, eu era estudante de faculdade, você quer impressionar aquela menina bonita que você acha mais bonita que as outras que são bonitas, não é? Por motivos óbvios. Eu entrei nessa gruta e quando você chega num lugar que chama Salão, quem quiser pesquisar, essa gruta tem umas formações rochosas de estalactite, estalagmite, o que desce é estalagmite, o que é estalactite, o que sobe é estalagmite, que são acúmulos assim de água e materiais. E a forma piano, você vê assim formações que lembram um piano, imagens. E no meio desse salão, assim, que é a parte onde tem a maior depressão da gruta, a luz não entra de um lado, a luz não entra do outro, as pessoas apagam as lamparinas e no meio dessa completa ausência de luz, irmãos, é uma situação em que você pega o seu dedo e aproxima do seu olho. E se você não tocar o seu olho, você não enxerga seu dedo. E era esse o sentimento de Bartimeu. Quando Jesus passou ali, Bartimeu vivia numa total ausência de luz. Não era somente a cegueira, não era somente a falta de visão, era uma total ausência de luz. E quem passava naquele momento ali era a luz do mundo, Jesus. O próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo. É por isso que Jesus diz que os teus olhos, eles são a lâmpada. Tem traduções que ele vai dizer a candeia do corpo. Você ilumina o seu corpo através dos seus olhos. Mas eu ilumino o meu corpo através dos meus olhos quando os meus olhos estão na luz. Eles estão olhando para a luz, através da luz, sobre a luz, sobre a influência da luz. E Jesus diz, mas se os seus olhos forem maus, se eles estiverem olhando para as trevas, sob as trevas, na influência do campo das trevas, quão mau é o seu corpo todo. E o que Bartimeu fez naquela hora, irmãos, ele começa a gritar. Ora, para onde Jesus passava nessa época do ministério, nesse período do ministério de Jesus, a popularidade de Jesus estava em ascensão, em alta, assim permitia o Senhor que as pessoas ainda tivessem e aceitassem, desejassem essa popularidade de Jesus, muito mais por seus milagres. Nessa hora, Bartimeu, com aquela multidão que seguia Jesus, não só seus apóstolos, não só seus discípulos, mas centenas de pessoas, a Bíblia diz que milhares estavam com ele no dia do milagre da multiplicação. Jesus arrastava multidões. E na hora que Bartimeu ouviu, aquela multidão ouviu porque ele não dispunha do ver. Bartimeu em trevas. Bartimeu sabia o que era viver em trevas. Ele, na verdade, irmãos, tinha muito mais do que o saber. Ele tinha consciência do que é viver em trevas. E é por isso que eu fiz a primeira pergunta
a todos nós: o que você realmente vê? Será que os nossos olhos estão realmente postos na luz? A partir do momento que eu vejo o mundo hoje em trevas, onde eu ponho os meus olhos? O salmista diz que nós não devemos pôr nossos olhos em coisas más. Onde eu ponho? É na notícia da separação de 40% do aumento da separação dos casais. É na notícia do momento atual em que nuvem de gafanhoto destrói paragens, em que o mundo chora por perdas de contaminação por Covid, e eu olho, ponho meus olhos nessas trevas e pergunto onde está meu Deus? Ou eu ponho meus olhos na luz e vejo através da luz essas diferenças que o mundo nos apresenta, esse momento que o mundo nos traz. Bartimeu vai e grita: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Pô, irmãos, ontem eu estava olhando quantas vezes eu clamei a Jesus para ele que tivesse misericórdia de mim, para eu não colocar os meus olhos em coisas más. Às vezes eu clamo por misericórdia a Jesus quando eu tomo um susto, quando eu perco algo, quando não sai como eu desejo aquele plano. Aqui em casa, os meus filhos me abusam muito porque quando eu como muito à noite, eu sou um pouco guloso, eu tenho um certo refluxo. Eu não tenho refluxo, mas eu tenho um certo refluxo. E eu já acordei por diversas vezes engasgando por esse refluxo. Já fiz exames e o médico sempre diz assim a mim: rapaz, o remédio disso aí é deixar de ser guloso e comer pouco de noite. É engraçado, mas é difícil, às vezes, você controlar isso. Então, numa certa sexta-feira, eu comprei açaí. Eu e meu filho Davi, nós gostamos muito de açaí. E fizemos aquela farra do açaí assistindo o filme. E logo em seguida fui dormir, acordei assim engasgado e me falta a respiração. E eu cheguei na minha varanda e clamei assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu clamei por misericórdia porque eu não estava respirando. Mas quantas vezes eu clamei porque eu não estava vendo? Será que nós vemos, irmãos? Bartimeu se aproximou ali, gritando. Bartimeu gritava, todos no seu redor reclamavam. Ô irmão, você sabe o que é você clamar? 100 milhões de cristãos sabem isso porque são perseguidos, nós não. Cale-se, você é um maluco, se controle, desequilibrado. Não está vendo que você é um histérico? Pare com isso, rapaz. Você nasceu cego. Contente-se. Aceite. Você é cego. Mas Bartimeu, ele não pensava assim. Ele queria ver. Eu quero ver, irmãos. E Bartimeu se aproxima de Jesus, porque Jesus o chama. Dizem a ele: levante, tenha bom ânimo. Por que bom ânimo, irmãos? Há quantos anos aquele homem mendigava ali? Há quantos anos aquele homem esperava naquela situação? Sem ver, carente e dependente, dia após dia. Eu sou uma pessoa que faço cálculos. Todo engenheiro faz cálculo. O irmão Salomão está aí, sabe disso. Como Benjamin Franklin falou, nosso alfabeto é com triângulos e retângulos. E você fica planejando o futuro, buscando passos. Isso não é errado. Chama-se prudência. Eu só não posso ficar pré-ocupado. Mas Bartimeu não tinha nem esse direito de pensar no futuro, porque o futuro dele, ele não via. Ele vivia nas trevas.
E ele dizia, eu não tenho futuro. Eu vou morrer aqui mendigando. Mas um dia, quando a luz do mundo passou próximo a Bartimeu, e disse a ele, levante-te. E disseram a ele, rapaz, tenha ânimo, ele chamou você. Levante, ele chamou você. Bartimeu, a Bíblia diz que ele jogou a única coisa que ele tinha, a capa. Era a única coisa que Bartimeu dispunha. Aliás, a lei de Moisés, os irmãos sabem, dizem que se um irmão lhe devesse, que você devolvesse aquela capa para ele à noite, se servisse para você como penhor, para que ele não morresse de frio. E Bartimeu joga de lado a capa, nada mais importa. Ele se aproxima de Jesus, e Jesus faz uma pergunta óbvia. O óbvio. O óbvio. O que é que você quer que eu faça com você? Irmãos, parece óbvio, né? Mas não é óbvio, não. Nem todo mundo, irmãos, quer ver. Nem todo mundo quer ser curado. Às vezes a minha enfermidade é a forma que eu me faço de vítima. É a forma que eu justifico a minha ausência de luta ou de ânimo. É a forma que eu me aproveito para eu ser mais amado com o penhor da pena, da compaixão. Poxa, eu fico tão triste, eu vejo o Beto, ele tem aquele problema, coitado. Ele não enxerga. Mas Bartimeu, irmãos, ele não queria nada disso. Eu não quero ser rico. Eu não estou preocupado com amanhã. Eu não quero ter uma casa. Eu não estou preocupado com o meu futuro. A Bíblia diz que Bartimeu fala assim, Senhor, eu quero ver. Ô, irmãos, eu quero ver. Eu quero ver Jesus em minha frente. Eu quero ver Jesus guiando meus passos. Eu quero ver a luz sobre o meu caminho. E aí eu fiz outra pergunta a você. Porque Bartimeu teve a bênção maravilhosa de, ao ser curado da sua cegueira, apesar de que Jesus não disse enxergue, quando Bartimeu perguntou em Marcos, desculpa, irmão, 10, 51 e 52, no 52, quando Jesus disse assim, vai, tua fé te salvou. E a Bíblia diz, e logo ele viu. E o que foi que Bartimeu viu? Ou melhor, quem Bartimeu viu? A luz. A bênção maravilhosa do abrir dos olhos de Bartimeu foi para a luz. Por isso Jesus diz, filho, sua fé te salvou. Que você me viu como a luz do mundo, me viu como aquele que trouxe luz ao mundo, como aquele que lança a luz sobre as trevas desse mundo. E aí eu fiz minha segunda pergunta a mim ontem à noite meditando, o que é que verdadeiramente eu desejo ver? Meu sucesso? Meu futuro? Meu conforto? Os meus filhos bem formados e bem criados, como a gente diz lá no interior? Eu desejo ver a nossa família em paz? É assim que a gente fala? O que é que eu desejo ver? Irmãos, como é que eu vejo meu irmão que está do meu lado? Eu vejo ele sob a luz de Jesus, iluminando as partes, como o pastor Viana dizia, tudo que você vê de bom em mim, acredite a Jesus. É isso que você vê no irmão? Ou você vê a outra parte,
E pastor Viana complementava. E o que você vê de ruim, acredite a mim mesmo, sabe, irmãos? Nós vemos muita coisa ruim. Nós vemos muito poucas coisas boas. Eu, pelo menos, sou assim. Eu preciso ver melhor. Na verdade, eu preciso ver. Porque uma coisa é o sentido da visão. A outra foi o que Leonardo da Vinci expressou. Eles são janela da alma, espelhos do mundo. E por que espelho, irmão? Talvez eu já consegui desenvolver aqui esse raciocínio da janela da alma. A alma é meu sentimento. A Bíblia faz uma divisão que a ciência não consegue explicar, que nós não conseguimos explicar, entre corpo, alma e espírito. E ela faz, porque ela diz que a palavra de Deus é uma espada que tem 2 gumes e separa perfeitamente isso. Mas a psicologia tenta, dizendo que a alma é onde estão os nossos sentimentos, a nossa personalidade. Particularmente, eu gosto muito desse entendimento e compartilho desse entendimento, dessa teoria, chamemos assim. Mas por que nosso Leonardo da Vinci, eu diria saudoso Leonardo da Vinci, diz que o mundo, que os olhos são espelho do mundo? Observe, irmão, o papel dos olhos. Como janela da alma, ele traz luz para um indivíduo. Como espelho do mundo, ele reflete para vários indivíduos. Se eu tenho meus olhos e, consequentemente, o meu corpo iluminado, não porque eu seja um iluminado, eu não tenho luz própria, sou um corpo celestial opaco, sou a lua, dependo do brilho do sol. E eu simplesmente, ao ser iluminado por essa luz, o que é que eu reflito? Eu reflito luz ou reflito trevas? Qual o meu reflexo? Aonde eu caminho? Eu estou no meu trabalho. A luz incide sobre mim. A luz é Jesus. Luz do mundo incide sobre mim. Eu reflito essa luz ou eu reflito a treva que há em mim? Eu reflito a parte boa que cabe a Jesus ou eu reflito as trevas que pertencem a mim? Quando eu olho meu irmão, eu posso ver meu irmão sob uma luz, a luz de Jesus, ou eu posso vê-lo sob as trevas do mundo. Mas quando o meu irmão me vê, irmão, ele pode me ver refletindo esta luz ou estas trevas. E é por isso que Leonardo da Vinci entende que esse espelho para o mundo são os nossos olhos. E é independente se eu tenho o sentido da visão, porque de muitos que seguiam naquela hora Jesus, muitos que estavam seguindo, discípulos, estavam seguindo a Jesus, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, chamado as colunas, fariseus, saduceus, escribas da lei, povo normal, sociedade normal, poucos ali verdadeiramente viam, mas Bartimeu, mesmo sendo cego, ele via. Havia em Bartimeu somente a ausência do sentido da visão, o sentido fisiológico da visão. Mas sobrava a ele o desejo de ver. Sobrava a ele o desejo de ser direcionado, guiado, conduzido, iluminado pela luz do mundo. Às vezes, irmãos, nós podemos ver, mas sempre vemos de várias formas.
Quando nós lemos um pouco de filosofia, nós vemos que a forma de enxergar, a forma de ver, ela passa muito pela peneira das crenças. Eu vou dar um exemplo. Todas as vezes eu tenho até essa brincadeira e é uma coisa errada, quando você vê uma pessoa com muitas tatuagens, diversas, totalmente tatuado, de cima até embaixo, o que é que você vê? Você vê aquele rapaz ali, ele é crente, trabalhador, um pai de família, um estudante dedicado, talvez um cientista, um advogado, um médico? Não. Os olhos, irmãos, nos mostram de muitas formas. Não é assim que eu vejo. E muitas vezes somos surpreendidos. Porque às vezes essas pessoas que já tiveram esse momento assim, de se tatuar, se transformam e se tornam convertidos em Cristo Jesus. E aí vem ser pais de família, dedicados, e muitas vezes enxergam muito mais do que nós. Porque eles já passaram pela dor das trevas. Para finalizar, irmãos, eu queria deixar esse pensamento. Bartimeu, ele teve a, digamos assim, triste oportunidade de passar pela sofreguidão das trevas. Bartimeu, ele teve a triste oportunidade de saber o que é viver em trevas. E ele reconheceu isso. Ele reconheceu porque ele tinha uma ausência de um sentido fisiológico. Mas eu vou falar de mim. Eu não posso me esquecer que eu também tive a triste oportunidade de viver em trevas. Não a treva fisiológica, mas as trevas da ausência de Jesus. O nosso mundo hoje, com essa pandemia, ontem minha filha dizia, meu pai, tem um país na Ásia que já teve 500 casos de peste bubônica e fechou as fronteiras. Irmãos, o mundo há muito jaz no maligno e o mundo há muito jaz em trevas. Mas nós, hoje, desfrutamos onde quer que estejamos. Quero que o irmão se lembre lá da terra de Gósen, quando no Egito, Faraó disse assim, por que o Egito não tem luz? Está em trevas. E a terra dos hebreus está em luz. Por que, irmãos? Sobre nós brilha a luz do mundo. E essa luz que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Queria fechar essa oração orando, agradecendo ao Senhor e clamando por todos. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por vermos. Obrigado por teu Santo Espírito ter aberto os nossos olhos, por ter nos curado da cegueira, Senhor, muito maior do que a de Bartimeu. Não fisiológica, Senhor, mas espiritual. Deus, há uma diferença enorme. A Bíblia diz que comunhão há entre luz e trevas. E, Pai, eu vivi nas trevas. Eu tive a triste oportunidade de saber a diferença entre luz e trevas. Eu quero te agradecer, Senhor. E clamar ao Senhor, meu Deus, faz-me ver cada dia mais. Até que eu seja, meu Deus, varão perfeito, uma aurora que vem subindo e brilha cada dia mais, como diz o salmista. Pai, em nome de Jesus, que eu possa ver os teus milagres no dia a dia, do nascer ao pôr do sol, daquela criança, Senhor, que
sorri e mostra que o Senhor, meu Deus, está presente naquele sorriso. Meu Deus, a esperança que há em Cristo Jesus. Meu Deus, da sua palavra, da sua promessa que se cumpre dia a dia. Pai, que eu possa olhar, Senhor, este momento do mundo sob a tua luz, como um momento, Senhor, de reflexão, de maior comunhão entre aqueles que estão em quarentena, da oportunidade de levar a palavra, ensinar pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, meu Deus, que eu possa ver, mas que eu possa ver da correta forma, não em penumbras, quando o Senhor curou aquele cego e o Senhor perguntou, o que você vê? Eu vejo homens como árvores. E o Senhor mais uma vez tocou nos olhos dele e ele via perfeitamente. Senhor, toque meus olhos. Eu não quero ver homens como árvores. Eu quero ver. Eu quero ver meu irmão como teu servo, teu filho em Cristo Jesus. Eu quero ver meu próximo, como viu aquele bom samaritano. Eu quero ver meu vizinho como carente da tua palavra, meu amigo, meu colega. Eu quero ver a humanidade, Senhor, como necessitada da tua luz. Senhor, eu quero ver oportunidades para levar a tua palavra. Deus, eu quero pedir ao Senhor também para que me mostre aquilo que te desagrada. Eu quero ver o que precisa mudar em mim, Senhor. Onde eu preciso me transformar. Onde eu preciso amadurecer espiritualmente. Os frutos que eu tenho, Senhor, que produzir. Ó Deus, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver aquela mina que o Senhor me deu e não quero enterrá-la. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, desfrutando da tua palavra e da presença dos meus irmãos. Em nome de Jesus e para a tua glória sempre, Senhor eterno. Amém.